Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 13 de março de 2018. Pedimos que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos o número suficiente de vereadores para darmos início à sessão ordinária desta noite. Leitura de um trecho bíblico com a palavra vereador professor Miguel. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Reverência ao hino a Tatuí. Passaremos à apreciação, discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2018. Em discussão. Em votação. Votação encerrada. A ata foi aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Ofício da Prefeitura do Gabinete da Prefeita, número 143/2018.
encaminhando à nossa Casa de Leis respostas das indicações 1198/2017, 1244/2017, 4/2018 e 62/2018, assinado pela prefeita senhora Maria José. Ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, número 33/2018, assunto: demonstrações de contas do fundo, assinado pelo presidente Cláudio Bertolassini Batista. É o que tinha. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, sendo elas do número 177 a 208/18, e solicito que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos desta sessão. Requerimentos números 319 a 419/2018. 319/18 requer da prefeita que informe se existe uma programação para a operação tapa-buracos na rua Anis Rizek, na Vila Ezequiel. A autoria do vereador Tiozinho de Santa Rita. 320/18 requer da prefeita que informe se existe uma programação para a operação tapa-buracos na rua Brasiliano Brandão, na Vila Ezequiel. Autoria do vereador Tiozinho de Santa Rita. 321/18 requer da prefeita que informe se existe previsão para início da construção da Escola de Ensino Médio no residencial Vida Nova Tatuí, Pacaembu. Autoria do vereador Tiozinho de Santa Rita. 322/18 requer da prefeita que informe se existe previsão para início do recapeamento da malha asfáltica da Avenida Teófilo Andrade Gama, no Jardim Santa Rita, no trecho compreendido entre a Ponte Santa Rita até o supermercado Avalone. Autoria do vereador Tiozinho de Santa Rita. 323/18 requer da prefeita que informe se existe projeto ou programação para que seja asfaltada a rua Osmil Martins, na entrada do Jardim Santa Rita, que fica entre a Praça da Música e o posto de combustível, que está em construção. Autoria do vereador Tiozinho de Santa Rita. 324/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a sinalização do solo em toda a extensão da rua São Bento, no centro. Autoria do vereador Bispo Nilton. 325/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer o recapeamento da malha asfáltica ou operação de tapa-buraco na rua Maria Benedita Miranda, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 326/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar o proprietário do imóvel da Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reale, número 780, esquina com a Brasil Santos, na Vila São Cristóvão, para que proceda a capina e limpeza. Autoria do vereador Pepinho. 327/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar o proprietário do imóvel da Avenida Pompeu Reale, número 770, na Vila São Cristóvão, para que proceda a limpeza e capina. Autoria do vereador Pepinho. 328/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar o proprietário do imóvel da Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reale, número 746, na Vila São Cristóvão, para que proceda a capina e limpeza. Autoria do vereador Pepinho. 329/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recuperar um trecho da estrada em terra, conhecida como Estrada da Fazenda Pilon, no residencial Astória. Autoria do vereador Pepinho. 330/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recuperar o campo de futebol do bairro Nova Tatuí. Autoria do vereador Pepinho. 331/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recuperar a lombofaixa de frente ao portão da Escola Municipal Eugênio Santos, na Rua do Cruzeiro Centro. Autoria do vereador Pepinho. 332/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a operação tapa-buracos em toda a Rua Dona Marieta Assunção Teles, no Jardim Tóquio. Autoria do vereador Pepinho.
333/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar lixeira e de consertar uma luminária queimada na pracinha da Avenida Pompeu Reale, à altura do número 585 Marapé, autoria do vereador Pepinho. 334/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma lombada na rua Vice-Prefeito Nelson Fiuza, no Jardim Ternura, autoria do vereador Pepinho. 335/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recuperar a calçada na confluência das ruas Tabelião Paula Gomes com a Capitão Lisboa, no centro, autoria do vereador Pepinho. 336/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica da rua Paulo Faustino Vieira, no residencial Alvorada, autoria do vereador Bispo Nilton. 337/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Moreira da Silva, no centro, autoria do vereador Bispo Nilton. 338/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Rio de Janeiro, na Vila Santa Luzia, autoria do vereador Bispo Nilton. 339/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da Rua Walter Costa, no Jardim Residencial Alvorada, autoria do vereador Bispo Nilton. 340/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua São Martinho, no centro, autoria do vereador Bispo Nilton. 341/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da Rua José Marques Júnior, no residencial Alvorada, autoria do vereador Bispo Nilton. 342/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão o total de multas aplicadas pelas autoridades de trânsito e o montante arrecadado no período de 2017 até o atual momento, no que se refere a estacionar nas vagas de 30 minutos sem o pista-alerta ligado ou ultrapassar o tempo determinado, autoria do vereador Bispo Nilton. 343/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Regina Machado de Oliveira, no residencial Alvorada, autoria do vereador Bispo Nilton. 344/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Victoria Minghini, no Jardim Residencial Alvorada, autoria do vereador Bispo Nilton. 345/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de intensificar a ronda militar no bairro Guaxingu, autoria do vereador Bispo Nilton. 346/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de análise do anteprojeto de lei em anexo, que dispõe sobre a instalação de cercas e implantação de guardas para a proteção das praças públicas no município de Tatuí, autoria do vereador Tiozinho do Santa Rita. 347/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar placas denominativas nas ruas do Jardim Village, autoria do vereador Zé Carlos do Campinho. 348/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de construir um ponto de ônibus na rua Teófilo de Andrade Gama, em frente ao antigo Mercado Vieira, no Rosa Garcia 2, autoria do vereador Zé Carlos do Campinho.
349/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da rua José Antônio de Souza, Vila São Lázaro, autoria do vereador Zé Carlos do Campinho. 350/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de proceder melhorias na iluminação pública das vias do bairro Novo Horizonte, autoria do vereador Zé Carlos do Campinho. 351/18 requer da prefeita que informe quais as ações e medidas preventivas adotadas em relação aos moradores de rua de nossa cidade. Autoria do vereador Daniel Rezende. 352/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de viabilizar um programa para incentivar novos e atender aos psicultores do nosso município. Autoria do vereador Daniel Rezende. 353/18 requer da prefeita que informe qual a aplicabilidade da lei municipal número 4.408 em anexo na atual gestão e, se vigente, informar por meio de certidão como é realizado o cumprimento dela, escalas, funcionários, etc. Autoria do vereador Daniel Rezende. 354/18 requer da prefeita que informe qual setor da prefeitura é responsável pela limpeza dos parquinhos das escolas e creches municipais, quais ou qual a periodicidade desse serviço e quantos funcionários públicos são disponibilizados para tal função. Autoria do vereador Eduardo Salum. 355/18 requer da prefeita que informe quais medidas serão tomadas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para solucionar o problema de rebaixamento do asfalto da rua 11 de agosto, próximo à Fecularia Proença. Autoria do vereador Eduardo Salum. 356/18 requer da prefeita que informe quantos veículos da frota municipal não estão sendo utilizados, quantos estão atualmente em manutenção e por quais razões estão em manutenção. Autoria do vereador Eduardo Salum. 357/18 requer da prefeita que solicite a Eletricidade Serviços S.A. que informe quando serão religados os postes de luz da rua Arthur Bome, no Parque Marajoara, na altura do número 74. Autoria do vereador Eduardo Salum. 358/18 requer da Eletricidade Serviços S.A. para que informe quando serão religados os postes de luz da rua Arthur Bome, Parque Marajoara, altura do 74. Autoria do vereador Eduardo Salum. 359/18 requer da prefeita que informe se há falta de combustível para os veículos da Guarda Municipal e, através de certidão, detalhe o gasto mensal nos últimos 13 meses com combustível da referida frota. Autoria do vereador Eduardo Salum. 360/18 requer da mesa a retirada e arquivamento do projeto de lei número 130/17 de autoria deste vereador. Autoria do vereador Eduardo Salum. 361/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de desapropriação do terreno da Associação Atlética Banco do Brasil, na rua Argemiro Rodrigues da Costa, 143, no Jardim Vanderlei. Autoria do vereador Ney Loco. 362/18 requer da prefeita que envie esforços junto ao governo do estado para a instalação do Instituto Médico Legal IML em Tatuí ou sala de atendimento exclusivo, conforme já requerido por outros vereadores, e bem como seja ampliado o horário de funcionamento de nossa Delegacia da Mulher para que atenda via plantão aos finais de semana. Autoria do vereador Ney Loco. 363/18 requer da prefeita que tome providências urgentes com relação à infestação de cupins nas praças da cidade, principalmente na Santa Cruz. Autoria Velho Quevedo. 364/18 requer da prefeita que informe por meio de certidão quantas merendas foram servidas aos alunos das escolas municipais e quais escolas beneficiadas, discriminando uma a uma. Autoria do vereador Velho Quevedo. 365/18 requer da prefeita que informe se está nos planos da prefeitura cadastrar todos os fabricantes de doces caseiros de Tatuí e estabelecer um roteiro turístico com endereços de todos os fabricantes da cidade. Autoria do vereador Velho Quevedo. 366/18 requer da prefeita que informe quais providências têm sido tomadas com relação à manutenção das ruas pavimentadas com lajotas em nosso município, tendo em vista que as mesmas estão sem manutenção há anos. Autoria do vereador Velho Quevedo. 367/18
18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de colocação de uma lombada e a devida sinalização na avenida principal do bairro Vila Nova, Pacaembu. Autoria do vereador Bispo Nilton. 368/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da renovação da sinalização no solo e estudo para a colocação de novas faixas em toda a extensão da Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reale. Autoria do vereador Bispo Nilton. 369/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Walter Costa, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 370/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Orlando de Camargo, no Jardim Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 371/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica da rua Mário Mendes, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 372/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de implantar o conteúdo do anteprojeto de lei em anexo para viabilizar a construção e implantação de um velório municipal aos arredores do cemitério Cristo Rei. Autoria do vereador Bispo Nilton. 373/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica da rua Alírio Rodrigues de Souza, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 374/18. Requer da prefeita que informe, por meio de certidão, o motivo da retirada da gratificação dos funcionários públicos. Autoria do vereador Bispo Nilton. 375/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Salvador José Soares, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 376/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de solicitar do departamento competente um estudo no sentido obrigatório de parada da rotatória localizada na junção das ruas Chiquinho Rodrigues, Avenida Dr. Salles Gomes, Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo e sua devida sinalização. Autoria do vereador Bispo Nilton. 377/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Cândido de Almeida, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 378/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da realização de recap em todas as ruas do Jardim Thomas Guedes. Autoria do vereador Professor Miguel. 379/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da realização de recap na rua Regina Machado de Oliveira, no Jardim Alvorada. Autoria do vereador Professor Miguel. 380/18. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de se estudar junto ao DER a construção de uma passarela de pedestres de frente à FATEC, na rodovia Mário Batista Mori. Autoria do vereador Valdeci Proença Cabeleireiro. 381/18. Requer da prefeita que envie uma cópia do cronograma de obras de 2018. Autoria do vereador Valdeci Antônio de Proença, cabeleireiro. 382/18. Requer da prefeita que informe quais os bairros contemplados pelo Programa Nacional Internet para Todos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Autoria do vereador Bolsolan da Rádio. 383/18. Requer da prefeita que remeta a relação dos beneficiários de empréstimos da unidade local do Banco do Povo em 2017 e 2018, discriminando os valores ofertados nos referidos empréstimos. Autoria do vereador Bolsolan da Rádio. 384/18. Requer da prefeita que remeta as atas das reuniões em 2018 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Autoria do vereador Bolsolan da Rádio. 385/18. Requer da prefeita que informe quais foram as empresas beneficiadas pelo
Pró-Tatuí, Lei Municipal de Incentivos Fiscais nos anos de 2017 e 2018. Autoria do vereador Bossolan da Rádio. 386/18, requer da prefeita que informe quando será inaugurada a unidade do Sebrae Mais. Autoria do vereador Bossolan da Rádio. 387/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão para quando está programada a manutenção da Avenida Virgílio Montezu Filho, no bairro Nova Tatuí, e que seja verificada a possibilidade de recapeamento. Autoria do vereador Rodolfo. 388/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão para quando está previsto o término das obras da Praça da Música. Autoria do vereador Rodolfo. 389/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a respeito do projeto de lei número 7/18, executivo, quando foi instalado o loteamento Jardim Gramado e sob qual lei de uso de ocupação de solo foi implantado o respectivo. Solicito silêncio, por gentileza. Senhores, senhoras e senhores, por gentileza, senhores, nós sabemos que há um projeto em andamento. Nós não temos como antecipar uma situação, senhores. A gente está em andamento a sessão. Se tiver que haver algum tipo de declaração, explicação, nós vamos fazer. Claro. Os senhores vereadores, só para esclarecer, nós compreendemos. Só deixa eu posicionar os senhores. Deixa eu só esclarecer. Os senhores vereadores estão nos bastidores conversando a grande possibilidade de colocar isto em votação. Então, depende de algumas situações, senhores. Agora, se não for colocado em votação hoje, alguém, propriamente dito, vai vir falar em nome dos vereadores, em nome do executivo, para esclarecer, tá? Senhores, senhoras e senhores, ninguém está falando, senhoras e senhores, ninguém está falando ser contrário a esse projeto. Ninguém está falando isso. Depende de algumas situações. Eu como presidente, eu não posso colocar em votação um projeto que não foi analisado pelas comissões, o que torna o projeto inconstitucional. Só isso. Então, os vereadores estão tentando acelerar a questão dos pareceres para que a presidência possa colocar em votação hoje. Então, por gentileza, se acalme, ninguém está contra o projeto. Inicialmente, eu não posso falar em nome de todos os vereadores aqui, mas eu entendo que não é a visão dessa casa ser contrária a esse projeto, tá? Então, vamos continuar a sessão, havendo uma questão se vai ser votado ou não hoje, a gente vai pronunciar os senhores, pode ter certeza. Nós sabemos que os senhores estavam no lar dos senhores, trabalharam hoje o dia todo e estão aqui por uma causa justa e nobre, tá bom? Aí que a gente precisa ver se há possibilidade. Os vereadores estão analisando, nós não podemos interferir no processo legislativo. O que eu vou falar mais uma vez, torna o projeto ilegal. E isso nós não podemos fazer. Nós temos que garantir à população o projeto no trâmite regular para que se torne uma lei
e seja feita assim, tá? Então, o que eu peço aos senhores é um pouquinho de paciência, que os vereadores vão se posicionar. Isso os senhores merecem, tá? Agora, eu não queria ser indelicado com os senhores. Nós precisamos dar sequência ao projeto, tá? Nós precisamos dar sequência ao projeto. Você tem já o posicionamento? Senhoras e senhores, nós vamos dar sequência à reunião, tá? No momento que um vereador pedir a palavra pela ordem, para se posicionar ou dar uma satisfação, nós paramos na hora, escutamos pela ordem e o trâmite segue. Eu só quero dizer uma coisa: esse projeto foi encaminhado pela senhora prefeita, no intuito de acertar a situação lá do Jardim Gramado, só que depende de alguns prazos regimentais, o que nem o presidente, no caso eu, tenho o direito de tirar do vereador, da comissão. Existem algumas formas. Então, de forma correta, de forma clara, nós devemos tomar a nossa posição de cidadãos e vamos seguir em frente. Ninguém está posicionando que é contrário. Agora, há uma legislação, senhores. Então, eu não posso penalizar um vereador que tem o direito de analisar e dar o parecer. Não é porque o vereador não deu o parecer que ele é contrário. Não é porque existe uma emenda, o vereador é contrário. A lei é feita de uma forma que ela pode ser alterada para o benefício da população. E às vezes na correria, no afogadilho, o benefício não chegue na totalidade que deveria chegar. Então por isso nós estamos tendo cautela, não desmerecendo a presença dos senhores, pelo contrário, é muito bom que os senhores participem, mas vamos de forma inteligente, de forma respeitosa, nós fazermos e deixarmos também os vereadores aqui trabalharem nessa casa. Nós vamos dar sequência. No momento que tiver uma informação, nós paramos e abrimos para o vereador que quiser, pela ordem, tomar a tribuna, ok? Então que o senhor secretário continue a leitura dos requerimentos. Logo em seguida nós vamos discutir os requerimentos e as moções. E depois tem também a questão da votação de alguns projetos. Por gentileza, senhor secretário. E sob qual lei de uso e ocupação de solo foi implantado o respectivo? E na época, quais eram as condições estruturais para a instalação do loteamento? A autoria do vereador Rodolfo. 390/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a possibilidade de implantar horta comunitária no Jardim Santa Rita. Autoria do vereador Rodolfo. 391/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão sobre a possibilidade de implantar placas de sinalização de solo na rua Laudelino A. Campos, esquina com a rua José Ribeiro de Menezes. Autoria do vereador Rodolfo. 392/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a respeito do possível funcionamento da usina de britagem, localizada no Jardim Gramado. Autoria do vereador Rodolfo. 393/18,
requer da prefeita que informe por meio de certidão sobre a regularidade da coleta de lixo, em especial nos bairros Vila Menezes e Santa Cruz, nesse último final de semana, 11 e 12. Autoria do vereador Rodolfo. 394/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a respeito das obras nas vias do bairro Congonhal, vez que moradores relataram que as ações estariam paralisadas. Autoria do vereador Rodolfo. 395/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão para quando estão programadas as obras de manutenção no bairro Novo Horizonte. Autoria do vereador Rodolfo. 396/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a respeito da creche São Francisco, quantas crianças estão matriculadas e qual a lotação máxima suportada pela instituição. Autoria do vereador Rodolfo. 397/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de viabilizar no site oficial da Prefeitura de Tatuí a convocação expressa por aqueles que irão assumir cargos públicos inerentes à classificação em concurso público. Autoria do vereador Rodolfo. 398/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a respeito do aumento no valor cobrado de IPTU, quando relatos informam majoração de até 50% para que justifiquem o ato que fundamentou o respectivo aumento. Autoria do vereador Rodolfo. 399/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de destacar para o Jardim Gramado rondas constantes da Guarda Civil Municipal. Autoria do vereador Alexandre Grantel. 400/18, requer da prefeita que informe se há previsão para a construção de uma unidade escolar no residencial Astória. Autoria do vereador Alexandre Grantel. 401/18, requer da prefeita que informe quantas notificações foram produzidas a partir da promulgação da Lei Municipal número 5.094, de 5 de junho de 2017. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 402/18, requer do senhor Ilstrich Azevedo, do digníssimo diretor de trânsito, que informe a possibilidade de que o estacionamento de veículos fique de um lado só, na Juvenal de Campos, da Praça Martinho Guedes até a Rua do Cruzeiro. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 403/18, requer do senhor Ilstrich Azevedo, digníssimo diretor de trânsito, para que informe a possibilidade de ser feita pintura nas faixas, dividindo o tráfego de veículos na Rua Teófilo de Andrade Gama, no trecho que passa ao lado da Praça Anita Costa. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 404/18, requer do senhor Marco Rezende, secretário de Obras e Infraestrutura, para que informe a possibilidade de ser colocado cascalho na estrada do Boiadeiro, da cerâmica Pedro Miranda em diante, até a divisa da estrada Laranjal Paulista. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 405/18, requer do senhor Marco Rezende, secretário de Obras e Infraestrutura, para que informe a possibilidade de passar a máquina e colocar cascalho na estrada municipal do bairro Mirandas. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 406/18, requer do senhor Marcos Rezende, secretário de Obras e Infraestrutura, para que informe a possibilidade de passar a máquina e colocar cascalho na Rua Maria Conceição Martins, no bairro Americana, mais precisamente na Rua da Represa. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 407/18, requer da empresa Vivo S.A. que informe sobre a possibilidade de serem instaladas linhas telefônicas em toda a extensão do bairro Lagoa Vermelha. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 408/18, requer da prefeita que informe quais ações são realizadas a fim de conter a proliferação de árvore sobre espécie leucena nas margens do Ribeirão Manduca, especialmente no trecho que circunda o bairro Colina Verde. Autoria do vereador João Éder. 409/2018, requer da prefeita que informe como tem sido realizada e com qual periodicidade a manutenção das pontes situadas no município. Autoria do vereador João Éder. 410/18, requer da prefeita que promova ações de manutenção na ponte que dá acesso ao bairro Colina Verde, através da Rua Caridade Terceira. Autoria do vereador João Éder.
411/18, requer da prefeita que promova ações de manutenção na ponte que dá acesso ao bairro Colina Verde, através da rua Nhô Inácio Vieira, autoria do vereador João Éder. 412/18, requer da prefeita que esclareça a atual situação do prédio que abriga o antigo colégio educativo, no bairro Colina Verde, autoria do vereador João Éder. 413/18, requer da prefeita que informe qual a possibilidade de realizar a instalação de iluminação nas proximidades do solo, semelhante àquela feita na ponte Pércio Sante, nas pontes que dão acesso ao bairro Colina Verde. Autoria do vereador João Éder. 414/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de intensificar o patrulhamento e, por conseguinte, a segurança pública no bairro Colina Verde. Autoria do vereador João Éder. 415/18, requer da prefeita que informe qual a possibilidade de construir uma pista para a prática de caminhada no bairro Colina Verde. Autoria do vereador João Éder. 416/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a supressão e plantio de outras espécies arbóreas na Avenida João Clímaco, de frente à Igreja Sagrada Família. Autoria do vereador João Éder. 417/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de realizar uma vistoria preventiva em todas as árvores do nosso município. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 418/18, requer da Eletroeletricidade Serviços S.A. que informe se existe a possibilidade de providenciar a iluminação de toda a rua Capitão Marciliano Augusto Pereira, Residencial Atlanta, em específico, a altura do número 84 até o seu final. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 419/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de instalar um ponto de ônibus com cobertura e a devida acessibilidade na Avenida Virgílio Monteso Filho, na altura da nova sede da 26ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. Senhores, eu vou suspender a sessão por alguns momentos e a gente já retorna já, tá bom? A gente vai suspender por alguns minutos a sessão para tentar agilizar essa situação desse projeto. Ok? A partir desse momento, está suspensa a sessão.
faz uma das... Solicito a presença dos senhores vereadores no plenário para nós darmos sequência à sessão ordinária de hoje. Senhoras e senhores, nós retornamos agora à sessão. Só quero esclarecer que houve
a sensibilidade ao acordo dos senhores vereadores, tendo em vista que, como eu havia explicado anteriormente, ela precisa, a matéria, ser aprovada pelos vereadores, pelas comissões permanentes. Por quê? Às vezes tem uma falha, tem um erro lá, que lá na frente vai prejudicar a própria população. Então, é essa a intenção dos vereadores, nunca sendo o contrário, numa matéria tão importante como essa. Houve uma emenda à matéria por 2 vereadores, no entendimento de melhorar essa matéria, que é atribuição do vereador de fazê-la. Então, eles usaram a atribuição de fazer, nunca no impedimento de atrasar matéria ou prejudicar. Pelo contrário, essa Câmara, eu posso falar que eu já participei de outra Câmara, essa Câmara tem o total respeito com a população, e os vereadores que aqui estão têm desempenhado um papel fundamental para a melhora dessa cidade. Então, o que eu posso deixar explicado aos senhores, essa matéria vai fazer parte da ordem do dia de hoje, e vamos votar essa matéria hoje, tá? Somente, isso é muito bom, que a população participe sempre, mas a população tem que entender dos trâmites, só isso. Agora, vamos votar no momento certo, tá? Porque ela tem uma ordem de votação, tá? Mas os senhores podem ficar tranquilos que hoje nós iremos, além de votar, discutir a matéria, assim quem o quiser fazer. Então, vamos dar prosseguimento à sessão. Só um minutinho, senhor vereador. O senhor vai pedir inclusão de matéria? Concedo pela ordem ao vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, gostaria da inclusão do meu nome no requerimento 353 do novo vereador Daniel Rezende, da 361 do novo vereador Ney Louco e na 380 do vereador Proença. 353, 353, 361 e 380/18. Tudo bem? Os proponentes, tudo bem? Senhor presidente, só em questão da ordem, a gente percebe que a população tá aflita pela aprovação dos projetos, e como o nobre presidente mesmo falou, muitos trabalharam o dia todo para estar aqui, né? E assim, a tramitação da casa aqui, dependendo das discussões, por causa da ordem do dia, tudo, pode ser que a gente vá votar ela mais tarde do que a gente gostaria. Então, eu gostaria de pedir ao senhor presidente e aos nossos vereadores, se aceitarem, em vez da gente fazer a discussão de requerimento agora, a gente suprimir a discussão de requerimento, deixar para o chamado explicação pessoal, daí a gente vota a ordem do dia antes e joga a explicação pessoal para depois, como já foi feito em outras sessões, para depois da sessão extraordinária, se for possível, até para que tenha celeridade para o povo não ficar esperando isso daí. Gostaria de pedir ao senhor presidente. Tá ok, vereador. Eu vou fazer o seguinte. Entendi. Só em resposta à solicitação do senhor vereador, nós podemos consultar o plenário para não haver discussão das matérias. Primeiro ponto. Se os senhores abrirem mão de discutir as matérias, nós passamos o procedimento da ordem do dia. Da ordem do dia, sim. Tá? A ordem do dia é a matéria que está para ser votada os projetos. Vai haver discussão. O que a gente vai suprimir, no caso, é a discussão dos requerimentos, emoção, tá? E também depois, ao final, se os senhores assim permitirem, nós podemos fazer a explicação pessoal ao final da extraordinária, tá? Porque a extraordinária, nós temos que entrar na extraordinária para poder votar em primeiro e segundo turno essa matéria alusiva ao Jardim Gramado. Então, eu gostaria de consultar o plenário se gostaria se alguém não concorda com essa situação,
Questão de ordem, senhor presidente. O que ficaria bom, a gente, na sessão, na próxima, vai haver uma sessão extraordinária, certo? Após a sessão extraordinária, desce a palavra para todos os vereadores para ter a palavra livre e até em discussão dos requerimentos. Não, a palavra, exatamente, a palavra livre vai ser dada a quem solicitar. Então, pelo menos no tempo da palavra livre, do tempo restante da sessão. Né? A gente não vai abrir também, postergar. Então, vamos seguir o regimento interno. Então, vamos abrir mão da discussão das matérias dos requerimentos e moções. Vamos votar as matérias que estão na ordem do dia. Aí vamos convocar a extraordinária em primeiro e segundo turno de discussão e votação. Ok? Alguém se objeta? Não. Alguém se opõe? Então, vamos dar sequência, que registre-se em ata. Eu encaminho os requerimentos 358, 402 a 407 e 418/18 às comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura das moções. Moções de 74 a 83/18. 74/18. Aplausos e congratulações. Concedemos pela ordem, vereador Ney. Boa noite, público, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, imprensa. Eu queria falar sobre eu já tinha falado na outra sessão sobre a moção. Eu quero dizer que enquanto a moção não voltar a ser mérito, eu não assino uma moção. Quem tiver de merecimento, que me desculpe. Mas eu não ganhei para vereador para ficar assinando moção ao Léo, entendeu? Então eu queria dizer isso. Eu não assino moção enquanto a moção não voltar a ser mérito. Não política, que nem está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a leitura, por gentileza, nobre secretário. Moções 74 a 83/18. 74/18. Aplausos e congratulações para Jéssica de Camargo Saporito pelos serviços prestados à Igreja do Evangelho Quadrangular e pelo seu aniversário no último 6 de março de 2018, terça-feira. Autoria do vereador Bispo Nilton. 75/18. Aplausos e congratulações para Luiz e Vanessa Belazaria, na pessoa de seus proprietários Luiz Ricardo Camargo de Ramos e Vanessa Machado, pelos serviços prestados no ramo de beleza e barbearia. Autoria do vereador Bispo Nilton. 76/18. Aplausos e congratulações para Luiz Ramos Barbearia, na pessoa do seu proprietário Luiz Ricardo Camargo de Ramos, pelos serviços prestados no ramo de beleza e barbearia. Autoria do vereador Bispo Nilton. 77/18. Aplausos e congratulações para os atletas Eudes Maciel de Oliveira e Diego Cardoso Leite, onde no último dia 10 de março conquistaram o vice-campeonato de interclubes de Morumbi de futevôlei da primeira etapa do Paulista de 2018. Autoria do vereador Valdeci Antônio Proença Cabeleireiro. 78/18. Aplausos e congratulações ao comunicador e radialista Eli Correia, da Rádio Capital São Paulo, pela emocionante narrativa da história de vida da Adriana Tibério Mota e Ronaldo Mota, Ronaldo do Sindicato dos Metalúrgicos de Tatuí. Inclusive que também foi narrada pela Rádio Notícias de Tatuí. Autoria dos vereadores Bolsolan, da Rádio, e Ronaldo, do Sindicato. 79/18. Aplausos e congratulações para o deputado federal Luiz Lauro Filho, em razão da emenda parlamentar no valor de R$340 mil para custeio da saúde desse município. Autoria do vereador Rodolfo. 80/18. Aplausos e congratulações para o senhor Saulo Figueiredo, novo presidente do Partido Verde, Diretório Municipal Tatuí, São Paulo. Autoria do vereador Rodolfo. 81/18. Apelo ao governo federal, Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde
a fim de que seja regularizado o mais breve possível o abastecimento de medicamentos nas farmácias do componente especializado da assistência farmacêutica, alto custo, para que o fornecimento de tais medicamentos não seja prejudicado. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 82/18. Aplausos e congratulações à empresa comercial Santo Onofre Tatuí Limitada ME, na pessoa da ilustríssima senhora Maria do Carmo Barros Machado, do senhor José Rafael de Camargo Machado e da senhora Maria Cecília Camargo Machado Rodrigues, em razão do notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. E 83/18. Aplausos e congratulações às equipes SESI Runim Tatuí e CEL Runim, na pessoa do seu técnico, irmão senhor Jorge Fernandes Simão, em razão da brilhante participação na 5ª edição da Star Night Run, corrida noturna realizada em Piracicaba, São Paulo, no dia 3 de março, próximo passado. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. Obrigado, nobre vereador. As moções todas serão encaminhadas ao seu destinatário, com exceção a de número 80, que não teve voto suficiente para seguir em frente. Como não haverá discussão dos requerimentos, colocamos em votação as matérias ora lida pelo senhor secretário. Em votação, em bloco. Votação encerrada. As matérias foram aprovadas por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei complementar do Executivo. Projeto de lei complementar 1/18 da nova redação ao artigo 52 da Lei número 1721, de 8 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do município de Tatuí, assinado pela senhora prefeita Maria José. Às comissões, que o senhor secretário proceda à leitura da emenda 1 ao projeto de lei 7/17 do Executivo. Emenda 1 ao projeto de lei 7/18 da autoria do Executivo. 1. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A dação em pagamento autorizada por esta lei tem por fim dar quitação de débito a ser contraída em contrato específico com empresa especializada que promoverá os serviços de pavimentação, guia, sarjeta, drenagem, rede de distribuição de água potável, iluminação pública e rede de distribuição elétrica a ser executado no loteamento Jardim Gramado nesse município. 2. O parágrafo do artigo 2º passa a ser parágrafo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 2º no artigo 2º. Parágrafo 2º. Os cabos e fiações referentes à implantação de iluminação pública e rede de energia elétrica deverão ser preferencialmente implantados no subsolo, conforme especifica a Lei 5.160, de 10 de outubro de 2017. Sala das Sessões, vereadores Rodolfo e Bispo Nilton. Às comissões, que o senhor secretário proceda à leitura dos pareceres da matéria que irá para a ordem do dia desta sessão, sendo ela apreciação, discussão e votação. Pareceres favoráveis da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 66/17, de autoria do Executivo. Ainda a Comissão de Política e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, também favorável ao mesmo projeto, e também recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão os pareceres. Em votação. É do... Mas não foi lido os três?
Por gentileza, senhor secretário, leia englobadamente os pareceres, por gentileza. Dos 3 projetos. Direto já, né? Sim, senhor. Nós temos o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto 70/17 do Legislativo. Parecer favorável. A Comissão de Política, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, também ao mesmo projeto 70/17, parecer favorável. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também favorável. Ainda os pareceres favoráveis da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 114/17, também a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, também favorável, e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também favorável ao mesmo projeto de lei, o 114/17. Todos pareceres favoráveis. Colocamos em discussão englobada os pareceres referentes aos 3 projetos. Em votação, os pareceres. Votação encerrada, os pareceres em bloco foram aprovados por unanimidade dos senhores vereadores. Senhores vereadores, nós vamos abrir agora a ordem do dia e esclarecendo à população que não vai entrar agora, posteriormente, no momento correto eu vou anunciar aos senhores a votação dos projetos. Que os senhores registrem presença para nós abrirmos a ordem do dia de hoje. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e confirmarmos a sessão na ordem do dia de hoje. Senhor presidente, nós temos o número suficiente de vereadores para o início da sessão. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura dos projetos de lei que irão em primeiro turno. Projeto de lei número 66/17 dispõe sobre revogação das leis municipais número 1822 de 5 de dezembro de 1995 e número 1269 de 23 de junho de 1976. Assinado pela senhora prefeita Maria José. Colocamos em discussão. Em votação. Votação encerrada. O projeto de lei número 66/2017 do Executivo foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura da próxima matéria. Projeto de lei número 70/17 de autoria do Legislativo. Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em todos os veículos utilizados para o transporte coletivo de passageiros na cidade de Tatuí e da outras providências. Autoria do vereador Valdeci Proença Cabeleireiro. Em primeira discussão. Em votação. Vai, filho. Votação encerrada. O projeto de lei 70/2017 do Legislativo
foi aprovado por unanimidade dos votos. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria. Projeto de Lei número 114/2017 dispõe sobre a criação do Boletim Escolar Eletrônico na Rede Municipal de Ensino do município de Tatuí e da outras providências. Autoria do vereador Daniel Rezende. Em primeira discussão, em votação. Votação encerrada. O projeto de lei 114/17 do Legislativo foi aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores vereadores. Vamos apreciar agora os projetos de lei em segundo turno. Projeto de Lei 51/2017 institui no âmbito do município de Tatuí o Agosto Lilás, mês de castração, conscientização e combate do câncer animal. A Daniel Rezende. Em segunda discussão, em segunda votação. Votação encerrada. O projeto de lei 51/17 do Legislativo foi aprovado em segundo turno por unanimidade dos senhores vereadores. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria. Projeto de Lei 120/17 dispõe sobre a destinação de espaço no interior dos veículos de transporte coletivo urbano para a fixação de cartazes sobre animais desaparecidos. Autoria do vereador Daniel Rezende. Colocamos em segunda discussão. Em votação. Votação encerrada. O projeto de lei 120/17 do Legislativo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Que o senhor secretário faça a leitura do próximo projeto. Projeto de Lei 121/17, de autoria do Legislativo, dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida do município de Tatuí e da outras providências. Autoria dos vereadores Valdeci Proença Cabeleireira e Eduardo Salum. Em segunda discussão, com a palavra o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, em relação a esse projeto que é de minha autoria e do novo vereador Proença, eu queria rapidamente pedir o voto sim aos nobres vereadores para o projeto de prevenção ao suicídio e que os novos vereadores percebam a importância disso. Hoje, o suicídio, ele é uma das doenças que mais tem crescido hoje no Brasil e, infelizmente, na nossa juventude. 90% dos casos de suicídio pode ser evitado se houver informação, se a família estiver junto, se o poder público conscientizar as pessoas de que estas pessoas que estão em depressão e chegam a cometer o suicídio, que nós temos que aproximar essas pessoas e conscientizar essas pessoas. A principal barreira hoje para o suicídio é o silêncio. Por isso esse projeto de lei, ele vem para quê? Para dar publicidade à depressão, publicidade ao suicídio.
e para que a gente evite que a nossa juventude cometa esse erro com a própria vida. E é o que mais tem acontecido hoje, infelizmente, no Brasil, como campanha, com palestras e convidando a Câmara Municipal a participar disso, com audiências públicas. Então, por isso que esse projeto foi feito por mim e pelo novo vereador Proença, para que a gente consiga combater esse mal contemporâneo e que é um mal que está assolando nossa juventude. Peço voto sim ao nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ainda em segunda discussão. Em votação. Votação encerrada. O projeto de lei 121/17 do Legislativo foi aprovado por unanimidade dos votos. Quero mencionar aqui a honrosa presença do nosso ex-vereador dessa casa, Márcio do Santa Rita. Seja sempre bem-vindo, nobre vereador. E também do Eduardinho, amigo do povo, também eu vi ele por aí, também seja sempre bem-vindo, nobre vereador. Também quero fazer menção aqui da honrosa presença do pastor Edson Gregório, da Igreja Brasil para Cristo, do Jardim Vanderlei. Seja sempre bem-vindo, nobre amigo. Gostaria que o senhor secretário faça a leitura dos votos de pesar, ou antes do voto de pesar, a portaria que foi expedida por essa casa. Portaria 4/18, de 7 de março de 2018. Declara luto oficial nas dependências do Legislativo, considerando que nesta data faleceu o senhor José de Oliveira Campos, carinhosamente conhecido por José Firino, o qual exerceu o mandato de vereador no município de Tatuí no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992. Na 10ª legislatura da Câmara Municipal de Tatuí, bem como o cargo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Constituinte Municipal. Durante a elaboração da Lei Orgânica do município, resolve expedir a seguinte portaria. Fica declarado luto oficial por 3 dias nas dependências do Legislativo, em homenagem póstuma ao respeitado homem público que em vida prestou relevantes serviços à comunidade. Assinado pelo presidente Júnior Vaz. Obrigado, nobre vereador. Solicito que o senhor faça a leitura dos votos de pesar. Votos de pesar, sessão ordinária de hoje. As digníssimas famílias de Agenor Pereira Peixoto Júnior, requerimento em nome do vereador Marquinho de Abreu. José de Oliveira Campos Referino, em nome da Câmara Municipal de Tatuí. As homenagens serão feitas ao final da sessão extraordinária que estarei convocando neste momento. Cadê o número? Nesse momento, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária que tem com objetivo a análise, discussão e votação em primeiro e segundo turno, a matéria enviada pelo Executivo de número 7/18. Lembrando que há uma emenda também, uma emenda 01 a este projeto. Também quero lembrar a população aqui presente, a população que nos acompanha pela internet, que toda matéria que é votada, ou toda sessão extraordinária, não existe remuneração por parte dos senhores vereadores. Eu vou solicitar agora, antes de encerrar a sessão ordinária, nós precisamos de pelo menos até 10 minutos para que seja colocado no sistema as matérias que irão ser apreciadas na extraordinária. Então, só esclarecendo, estou finalizando a sessão ordinária e vamos ter aí 10 minutos no máximo para que o sistema seja alimentado. Está encerrada a sessão ordinária nesse momento. Logo em seguida iremos convocar e abrir a sessão extraordinária.